Eu matei a minha ex-mulher na mente 1000 vezes antes de ela morrer de verdade, e cada morte era mais lenta, mais dolorosa do que a anterior. A minha filha, a luz dos meus olhos, escolheu a ela, traidora que era, e cortou-me como se eu fosse um estranho na rua. Mas quando o telefone tocou à meia-noite, com a voz dela tremendo como uma folha no vento do Atlântico, eu soube: a vingança não é um ato, é um laço que se aperta devagar, até que o ar falte. O sol de Lisboa entrava pela janela do meu apartamento em Alfama como uma lâmina afiada, cortando as sombras que eu mesmo havia lançado naqueles meses de solidão. Eu era João Mendes, 47 anos, um arquiteto que desenhava edifícios para os outros erguerem sonhos, enquanto o meu se desmoronava como um velho casarão no bairro Alto depois de um terremoto. O divórcio com Maria fora como um incêndio no Chiado, rápido, devorador, deixando cinzas que o vento levava para o Tejo. Ela me traíra com o sócio dela na agência de viagens, um tipo bronzeado de férias eternas em Faro, e eu, idiota que era, perdoara-a 2 vezes antes de assinar os papéis. Mas o pior veio depois. A Ana, a nossa filha de 16 anos, escolhera viver com ela. Quer ficar com a mãe, pai. Ela precisa mais de mim, dissera ela, com aqueles olhos castanhos que herdara de mim, mas cheios de uma frieza que eu nunca lhe ensinara. Naquele dia, o tribunal em Lisboa selara o destino. O juiz, um homem de bigode grisalho e ar de quem via dramas como o meu todos os dias, batera o martelo e eu sentira o chão abrir-se sob os pés. Maria sorria discretamente, o braço ao redor de Ana, como se fossem 2 conspiradoras num filme de espionagem. Eu saíra dali com as mãos vazias, exceto pelo processo de custódia partilhada que, na prática, se resumia a fins de semana alternados e feriados roubados. Mas Ana mudara de ideias semanas depois. É só temporário, pai, prometera ela no carro a caminho de casa da mãe, em Cascais. A mãe está sozinha, e eu? Eu sinto falta dela. Senti o ciúme corroer-me como sal na ferida aberta. Sozinha. Eu era o pai que a levava aos jogos do Benfica no Estádio da Luz, que lhe comprava gelados de pastelaria na Baixa, que lhe contava histórias de Afonso Henriques antes de dormir. Maria era a ausência, a mulher que viajava mais do que ficava, deixando-nos com empregadas filipinas e jantares micro-ondas. As primeiras semanas foram um inferno silencioso. Eu ligava para Ana todas as noites, mas as respostas vinham curtas, distraídas: estou bem, pai. Beijos. Depois, os telefonemas pararam de ser atendidos. Mensagens no WhatsApp lidas mas não respondidas. Uma vez, vi-a no Instagram, foto dela e da mãe na praia do Tamariz, rindo com copos de vinho verde na mão, legenda: mãe e filha, para sempre Cascais vivos. O meu coração apertou-se como um punho. Bloqueei-a por um dia, depois desbloqueei, mas o dano estava feito. Ela fizera o mesmo. Cortara-me como se eu fosse um ex-namorado tóxico, não o sangue do seu sangue. Comecei a beber mais do que devia, whisky single malt que comprava na FNAC do Chiado, misturado com memórias. Sentava-me na varanda do meu apartamento, olhando para as luzes de Lisboa piscarem como estrelas falsas, e imaginava cenários. Maria envenenada num jantar de família, o corpo convulsionando no chão de azulejos da cozinha em Cascais. Ou atropelada por um elétrico na Praça do Comércio, o sangue misturando-se com o pavimento molhado de chuva de inverno. Não era ódio puro, era uma dor que se transformava em fome. Fome de justiça, de equilíbrio. Eu lera livros de psicologia na Universidade de Lisboa, anos atrás, sobre como o trauma se alastra como raízes de uma oliveira centenária. O meu trauma era a Ana, a filha que eu criara sozinha nos anos em que Maria viajava para o Algarve a vender pacotes turísticos, a filha que agora me trocara por uma mulher que nem cozinha as bifanas direito. Uma noite, depois de uma garrafa inteira, peguei no telefone e marquei o número de Maria. Ela atendeu ao terceiro toque, voz melosa como melão de Alentejo. João. O que queres a esta hora? Rime, uma gargalhada seca quicou no quarto vazio. Só queria saber se a Ana está viva. Ou já a vendeste para um desses tours dela? Silêncio do outro lado, depois um suspiro. Ela não quer falar contigo agora. Deixa-a em paz. Estás a ser obsessivo. Obsessivo. A palavra cravou-se em mim como uma farpa. Desliguei e esmaguei o copo contra a parede, o vidro estilhaçando-se como o meu orgulho. Na manhã seguinte, contratei um detetive particular, um tipo chamado Rui, ex-polícia da PSP com cicatrizes de um assalto em Sintra. Quero saber tudo sobre a Maria.
Rotinas, amigos, segredos. Ele acenou, olhos frios como o mar da Ericeira em novembro. Custa 500 euros por semana. E aviso-te, o que descobrires pode queimar. As semanas seguintes foram um diário de obsessão. Rui enviava relatórios por e-mail. Maria saía todas as quintas para um bar em Oeiras com o amante novo, um corretor de imóveis de Setúbal. Ana ia à escola em Cascais, notas a descer, mas nada alarmante. Festas de família aos domingos, com tias de Torres Vedras trazendo doces conventuais. Nada que justificasse o corte, mas tudo que alimentava o meu rancor. Comecei a delinear planos. Não violência física, eu não era um monstro de telenovela brasileira, mas algo mais subtil, psicológico. Infiltrar-me na vida dela, plantar sementes de dúvida. Mandava flores anónimas para o trabalho de Maria, com cartões que diziam: lembra-te do que perdeste. Ela mudava as fechaduras, mas eu sabia os códigos dos vizinhos através de Rui. Ana apareceu num sonho uma noite, correndo pela Rua Augusta, chamando-me, mas o chão abria-se e engolia-a. Acordei suado, o coração a martelar como o sino da Sé de Lisboa. Era tempo de agir. Marquei uma reunião com o advogado, um amigo de Coimbra que me devia um favor de um projeto arquitetónico. Podes rever a custódia. Provar instabilidade emocional na Maria. Ele riu. Precisas de provas sólidas, João. Não sonhos. Mas eu tinha os relatórios de Rui. E mais, comecei a seguir Ana nas redes sociais através de perfis falsos. Via a postar sobre família verdadeira, e cada like era um murro no estômago. O ponto de viragem veio numa tarde chuvosa de outono. Eu estava no meu escritório no Rossio, desenhando um condomínio em Belém, quando o telefone vibrou. Um número desconhecido. Atendi, e a voz de Ana, pequena e hesitante: pai. És tu. O mundo parou. Ana. Onde estás? O que se passa? Pausa, respiração entrecortada. Eu preciso de falar contigo. Mas não aqui. Encontra-me no Café Nicola amanhã, às 5. Desliguei, tremendo. Vingança. Ou redenção. Não importava. Ela voltara, e eu faria o que fosse preciso para a manter. Mas no fundo, eu sabia, o laço apertava-se. Maria pagaria, não com sangue, mas com o veneno da verdade que eu guardava há anos. A traição dela não era só adultério, era um segredo mais negro, um que eu descobrira numa noite de arquivos em casa dela, anos atrás. Um aborto não declarado, um amante antes de mim, mentiras que se entrelaçavam como era num muro de Alfama. Ana merecia saber. E eu seria o mensageiro. O Café Nicola fervilhava com o burburinho típico de Lisboa, turistas com mapas amarfanhados, locais a ler o diário de notícias com cafés expressos a fumegar, o cheiro de pastéis de nata misturando-se ao ar úmido do Tejo. Eu cheguei cedo, às 4h30, pedindo uma mesa no canto, perto da janela com vista para a Praça Dom Pedro IV. O meu coração batia como um tambor de fada em Alfama, uma mistura de esperança e fúria contida. Ana chegara 15 minutos atrasada, o cabelo molhado da chuva fina, vestindo um casaco oversized que eu lhe comprara no ano anterior em El Corte Inglés. Ela parecia mais magra, os olhos inchados como se tivesse chorado rios inteiros. Pai, murmurou ela ao sentar-se, olhando para o chão de pedra como se fosse um abismo. Pedi-lhe um chocolate quente, o de sempre, com chantilly extra, e esperei. O que se passa, filha? Por que o silêncio? Ela mexeu o copo com a colher, o tilintar ecoando como um aviso. A mãe. Ela mudou. Desde que me mudei, é como se eu fosse uma boneca que ela veste e exibe. Festas todos os fins de semana, amigos falsos, e eu sinto-me tão vazia. As palavras saíram aos tropeções, como pedras rolantes numa encosta do Douro. Eu estendi a mão, tocando a dela, fria como o mármore de um túmulo no cemitério dos prazeres. Por que comigo? Por que cortar tudo? Ana ergueu os olhos, castanhos e profundos como o rio que corria lá fora. Tu és tão intenso, pai. Sempre a pressionar sobre a mãe, sobre o divórcio. Eu só queria paz. Paz. A palavra cortou-me mais fundo do que esperava. Eu, intenso. Eu era o pai que a protegia, que a ensinava a nadar nas piscinas de Sintra, que a levava a concertos de fado na casa de Linhares.
Mas via agora o meu erro, o rancor transbordara, envenenando as minhas mensagens, as minhas perguntas. Desculpa, Ana. Eu só sinto a tua falta como o ar. Abracei-a ali mesmo, no café lotado, e ela chorou baixinho contra o meu ombro, o sal das lágrimas misturando-se ao açúcar do chocolate. Saímos para um passeio pela Baixa, chuva fina lavando as ruas como lágrimas de arrependimento. Falámos de tudo, da escola dela, onde as notas melhoravam com o meu incentivo remoto, dos sonhos dela de estudar arte na Universidade de Coimbra, do Benfica, que ganhara o último derby contra o Sporting num golo nos descontos. Mas evitei Maria. Não ainda. Em vez disso, prometi, vem viver comigo. O teu quarto está pronto, com as posters do Harry Potter que guardei. Ela hesitou, mordendo o lábio. A mãe não vai gostar. Ela diz que tu és instável, que bebes demais. Instável. A fúria subiu como vinho a ferver numa panela alentejana. Ela mente, Ana. Sempre mentiu. Naquela noite, de volta ao apartamento, revirei os relatórios de Rui. Descobrira mais. Maria estava endividada, a agência de viagens afundando com a pandemia residual e a inflação que mordia os portugueses como um cão raivoso. Empréstimos de bancos em Aveiro, cartões de crédito machados em compras de luxo, malas de Alcochete, joias de Ourique. O amante novo. Um vigarista que eu usava para contactos. E Ana no meio, ignorante, como uma ovelha no matadouro. A vingança cristalizou-se, não a destruir fisicamente, mas desmascará-la. Fazer Ana ver a podridão por baixo da fachada de mãe perfeita. Comecei devagar. Convidei Ana para jantar no meu apartamento 2 vezes por semana. Cozinhava bacalhau à Brás, o prato dela favorito, com azeite de Trás-os-Montes que comprava no mercado da Ribeira. Falávamos horas, e eu plantava sementes. Lembras-te quando a tua mãe perdeu o emprego em 2015 e culpou-me a mim? Mas foi por roubar da agência. Ana franzia a testa, confusa. Não sei, pai. Ela diz que foste tu que a traíste primeiro. Mentiras. Todas mentiras. O segredo maior, o aborto, eu guardava para o momento certo, como um vinho do Porto envelhecido na cave. Rui ligou uma tarde, voz rouca de cigarros, ela está a planear uma viagem. Para o Brasil, com o tipo. Deixando a miúda sozinha em Cascais por 2 semanas. Oportunidade. Vigia. E arranje-me provas dos débitos. Ele riu. Estás a jogar sujo, Mendes? Gosto disso. Sujei as mãos, sim. Criei um e-mail anónimo, enviando extratos falsos mas baseados em verdades para o telemóvel de Ana. A tua mãe deve 50.000 euros. Cuidado. Ela confrontou Maria, ouvi depois, numa discussão que ecoou pela casa em Cascais como trovões no Gerês. Ana começou a passar mais tempo comigo. Dormia no sofá algumas noites, fugindo das festas da mãe. Eu via o conflito nela, lealdade dividida, como Portugal entre o mar e a terra. Uma noite, enquanto víamos a Melly na TV, ela perguntou, pai, o que aconteceu mesmo no divórcio? A mãe diz que foste violento. Violento. Eu, que nunca levantara a mão. A raiva ferveu, mas engoli-a. Pergunta-lhe, filha. Pergunta sobre o homem de Faro, sobre as noites que ela passou fora enquanto eu te embalava. Lágrimas dela de novo, e eu abracei-a, sentindo o laço apertar não só em Maria, mas em mim próprio. Estava a manipulá-la. Ou a salvá-la. O clímax daquela fase veio numa festa de anos dela, que organizei no Jardim da Estrela. Convidei amigos da escola, tias de Évora, até o avô materno de Braga, que odiava Maria desde o casamento. Ela apareceu relutante, de vestido florido, mas sorriu ao ver o bolo de Belém com velas. Maria ligou ao meio, não a estragues, João. Ela é minha. Ri-me para o telefone desligado. Tua. Ela era nossa, mas tu perdeste-a no momento em que a usaste como escudo. Dias depois, Rui trouxe fotos, Maria e o amante num motel em Oeiras, beijos trocados como moedas falsas. Enviei para Ana, anónimo de novo. Vê quem é a tua mãe de verdade. O telefone dela tocou, eu vi as notificações no perfil falso. Silêncio dela por horas, depois uma mensagem, pai, preciso de ti. Ela mentiu sobre tudo.
o laço apertava. A vingança era doce como uma fatia de bolo de bolacha, mas amarga no fundo da garganta. Porque Ana sofria, e eu, o arquiteto de tudo, sentia as rachas no meu próprio alicerce. O inverno em Lisboa é um amante cruel, ventos do norte que uivam pelas ruelas de Madragoa, chuvas que transformam o pavimento em espelhos partidos, refletindo luzes de Natal que piscam como promessas vazias. Ana mudara-se para o meu apartamento em novembro, com uma mala pequena e olhos carregados de dúvidas. Só por uns dias, pai. Até eu resolver isto com a mãe. Mas os dias viraram semanas, e o quarto dela, com as cortinas de linho de Viana do Castelo, tornou-se refúgio. Eu trabalhava em casa mais, desenhando projetos para hotéis no Algarve, mas a minha mente era um labirinto de planos. A vingança contra Maria evoluíra, não mais sementes, mas uma inundação. Começámos terapia familiar, por insistência da Ana. A psicóloga, doutora Sofia, uma mulher de Setúbal com sotaque suave e olhos que viam através das mentiras, marcara sessões no consultório encheado. Na primeira, Maria chegara atrasada, perfume forte de jasmim misturado a vinho tinto. Isto é ridículo, João. Estás a envenená-la contra mim. Ana, sentada entre nós, encolhia-se como uma criança no meio de uma briga de pais no recreio da escola em Cascais. Não é isso, mãe. Eu só quero a verdade. Sofia inclinou-se para a frente, bloco de notas na mão. Comece pelo princípio, Maria. O que levou ao divórcio? Maria hesitou, olhando para as unhas pintadas de vermelho como sangue fresco. Ele era controlador. Bebia, pressionava-me. Mentiras, todas tecidas como rendas de Vila do Conde. Eu intervim, voz calma mas afiada como uma navalha de barbearia alentejana, controlador. Eu era o que pagava as contas enquanto tu viajava para congressos que cheiravam a adultério. Ana engasgou-se, olhos arregalados. Sofia ergueu a mão. Sem acusações. Fatos. Mas os fatos eram meus aliados. Na sessão seguinte, levei os documentos, extratos bancários mostrando as dívidas dela, e-mails com o amante de Faro. Maria empalideceu, o rosto como cera derretida. Onde arranjaste isto? Não importa. Importa que a Ana saiba quem és. A partir daí, as sessões tornaram-se um campo de batalha psicológico. Maria chorava, manipulava. Eu fiz tudo por ti, filha. O teu pai é vingativo? Sempre foi. Mas Ana via agora as fissuras. Uma noite, depois de uma discussão onde Maria gritara sobre direitos maternos, Ana trancou-se no quarto e ligou-me do outro lado da porta. Pai, conta-me tudo. Sobre o divórcio, sobre tudo. Sentei-me no chão, costas contra a madeira, e confessei. O adultério descoberto numa mensagem no telemóvel dela, durante uma viagem a Évora. As noites em que eu dormia no sofá, ouvindo o silêncio dela chegar tarde. E o segredo, o aborto, em 2004, antes de Ana nascer. Encontrar o relatório médico numa caixa de arquivos, escondida no sótão da casa em Cascais. Ela engravidara de outro, abortou sozinha em Lisboa, sem me dizer. Mentiu sobre ser infértil para me prender. Ana soluçou do outro lado. Por que ela faria isso? Porque o egoísmo é uma erva daninha, filha. Cresce no escuro, sufoca o que toca. Na manhã seguinte, confrontou Maria por telefone. Ouvi os gritos ecoarem, tu mataste o meu irmão. Sem me dizer. Maria negou, mas a voz tremia como folhas de sobreiro no Alentejo. Desligou, e Ana virou-se para mim, olhos flamejantes. Quero justiça, pai. Não vingança. Mas verdade. A vingança minha, porém, era inevitável. Usei Rui para espalhar rumores na agência de Maria, clientes avisados das dívidas, sócios questionando a ética. Ela perdeu contratos, o amante fugiu para a Espanha com o que restava do dinheiro dela. Maria apareceu à minha porta uma noite de dezembro, chuva a castigar as ruas como chicotadas. Estás a destruir-me, João. Pela Ana. Deixei-a entrar, servi-lhe um copo de Porto Tawny. Não por ela. Por nós. Pelas noites em que chorei sozinho enquanto tu rias em motéis. Ela caiu de joelhos, lágrimas misturando-se à chuva no chão. Perdão. Eu errei. Deixa-me ver a Ana.
mas Ana recusou. Não ainda, mãe. Preciso de tempo. O poder era meu agora, um elixir perigoso. Comecei a sonhar com Maria, não morta, mas quebrada, mendigando nas ruas de Lisboa como os sem-abrigo no Rossio. Acordava suado, questionando-me, quem era o monstro. A terapia ajudava, Sofia dissecando as minhas camadas como uma cebola de regadio. A vingança é um espelho, João. Reflete o teu próprio vazio. Ela tinha razão. O vazio era a Ana, mas também eu, o homem que arquitetava ruínas em vez de construir pontes. Natal aproximava-se, luzes na Avenida da Liberdade como veias pulsantes. Convidei Maria para um jantar reconciliador, no Time Out Market, neutro como o terreiro do Paço. Ana concordou, relutante. Sentámo-nos à mesa, petiscos de marisco fumegando, percebes de Sagres, amêijoas à bolhão pato. Conversa forçada, risos tingidos de falsidade. Mas no fim, quando Maria estendeu a mão para Ana, ela recuou. Conta-lhe, mãe. Sobre o aborto. Silêncio. Maria olhou para mim, olhos suplicantes. Não aqui. Mas Ana insistiu, e as palavras saíram, um rio de confissões, mentiras desenterradas como ossos antigos em escavações de Troia. Maria saiu dali despedaçada, o casaco encharcado na chuva de Natal. Ana abraçou-me forte. Obrigada, pai. Por me mostrares. Mas nos olhos dela, vi o preço, uma rachadura na inocência, uma sombra que eu plantara. A vingança era vitória, mas o gosto era de fel. E então, na véspera de Ano Novo, o telefone tocou. Número de Maria. João, ajuda. A Ana. Ela fugiu. Disse que vai para Coimbra sozinha. Preciso de ti. O laço apertava-se de novo, mas agora é nós três. A verdadeira drama começava. Ano Novo em Portugal é um espetáculo de fogo e fado, os céus de Lisboa explodem em cores, o Tejo reflete os fogos como um espelho partido, e as famílias reúnem-se em mesas carregadas de rabanadas e bacalhau. Mas para nós, foi o prelúdio de um inferno. Ana desaparecera na manhã de 31 de dezembro, deixando uma nota no meu frigorífico, preciso de espaço. Não me procurem. Vou para Coimbra, para pensar. Amo-vos, mas sufoco. Sufoco. A palavra ecoou na minha cabeça como o badalar dos sinos da Basílica da Estrela. Maria batera à porta aos berros, olhos vermelhos de insônias e remorsos. É culpa tua, João. As tuas mentiras, a tua vingança. Culpa minha. Eu, que a salvara das teias dela. Mas no fundo, o espelho de Sofia refletia a verdade. Eu empurrara a Ana para o abismo com as minhas revelações, como um arquiteto que constrói torres altas demais para o solo arenoso de Comporta. Ligámos para a polícia, a GNR em Cascais, que tratou o caso como fuga de adolescente rebelde. Ela tem 16, senhor. Pode estar com amigos. Amigos? Ana era solitária como eu, os amigos dela eram livros de Saramago e desenhos em cadernos de esboços. Passámos a noite de Ano Novo no meu apartamento, Maria e eu, inimigos forçados à aliança. Brindámos com champanhe de bairrada morna, o fogo de artifício lá fora zombando da nossa impotência. Lembra-te da nossa primeira véspera, em Porto, murmurou ela, voz embargada. No Ribeira, com o Douro a brilhar. Rima amargamente. Antes das mentiras, queres dizer. Mas o toque da mão dela no meu braço era familiar, um fantasma de desejo que eu odiava sentir. Discutimos planos. Eu iria para Coimbra de comboio alfa pendular, ela ficaria em Lisboa a contactar escolas e redes sociais. Se a encontrares, diz-lhe que eu mudei, suplicou Maria. Que o aborto foi medo, não maldade. Partia ao amanhecer, o comboio cortando o Alentejo como uma faca em pão de Mafra. Coimbra era uma cidade de memórias, a universidade na colina, as bibliotecas cheias de ecos de Camões, as ruas de Santa Clara onde eu estudara arquitetura. Procurei em cafés perto da Sé Velha, em parques ao longo do Mondego, mostrando fotos de Ana no telemóvel. Viu esta rapariga? Cabelo castanho, olhos como o vinho do Dão. Nada. No segundo dia, Rui ligou, rastreei o cartão dela. Gastos num hostel em Santa Cruz. Corri para lá, coração a galopar como um cavalo selvagem nas planícies de Elvas.
Encontrei-a no quarto partilhado, sentada na cama com um caderno aberto, desenhando torres góticas que pareciam prisões. Ana. Ela ergueu os olhos, não de surpresa, mas de resignação. Chegaste depressa, pai. Abracei-a, sentindo os ossos frágeis sob a camisola. O que fazes aqui sozinha? Estamos loucos de preocupação. Ela afastou-se, voz firme como o granito da Serra da Estrela. Eu precisava de fugir de vocês. Da mãe com as mentiras dela, de ti com a vingança. Quero ser eu, não uma peça no vosso jogo. As palavras feriram como espinhos de medronheiro. Vingança. Sim, eu admitia agora, na clareza fria de Coimbra. A minha obsessão por desmascarar Maria transformara-me num titreiro cruel, puxando cordas que magoavam a marioneta mais preciosa. Sentámo-nos no terraço do hostel, o mondego correndo abaixo como veias azuis. Contei-lhe tudo, como o divórcio me quebrara, como o silêncio dela me levara ao abismo da paranoia. Eu queria proteger-te, mas feri-te. Desculpa, filha. Lágrimas dela, misturadas às minhas. Eu amo-te, pai. Mas odeio o que nos fizeste. Voltámos juntos de comboio, mãos entrelaçadas como raízes de sobreiro. Maria esperava na estação de Santa Apolónia, buquê de flores de campo na mão, rosto lavado pelo remorso. O reencontro foi tenso, abraços forçados, promessas sussurradas. Decidimos uma trégua, terapia semanal, custódia partilhada real, sem mais segredos. Mas o caos não parava. Dias depois, Rui informou, Maria tentara suicídio, comprimidos num motel em Oeiras. Deixou uma nota, perdi tudo. Corri para o hospital de São Francisco Xavier, Ana a meu lado, o carro cortando o trânsito da segunda circular como uma lâmina. No quarto estéril, Maria jazia pálida, sorpingando como lágrimas mecânicas. Porquê, Maria? Perguntei, voz rouca. Ela abriu os olhos, fracos como luz de fim de tarde em Évora. Porque tu venceste. A Ana é tua agora. Não era vitória, era náusea. Ana segurou a mão da mãe, chorando. Não, mãe. Somos nós três. Imperfeitos, mas juntos. Naquela noite, enquanto Maria dormia sob sedativos, Ana e eu falámos no corredor, cheiro de desinfetante misturando-se ao café da máquina. A vingança não cura, pai. Só cria mais feridas. Tinha razão. Eu era o arquiteto das ruínas, mas talvez pudesse reconstruir. O mês de janeiro trouxe calmaria falsa. Maria saiu do hospital, mudou-se temporariamente para um apartamento em Belém, longe de tentações. Ana dividia tempo entre nós, escola em Cascais agora com apoio psicológico. Eu parei o Rui, queimei os relatórios, fogo na lareira do apartamento, cinzas voando para o Tejo como confissões libertadas. Mas o psicológico não perdoa fácil. Sonhos vinham, Maria afogando-se no Douro, Ana culpando-me com olhos vazios. Acordava a gritar, suor frio como chuva de inverno. Então, a reviravolta, uma carta de Maria, entregue por correio registado. João, há mais um segredo. O aborto não foi o único. O amante de Faro. Ele era teu irmão. Meio-irmão, filho bastardo do teu pai com uma mulher de Beja. Eu soube quando casei contigo, mas escondi. O mundo girou. Irmão. Traição ao quadrado, um nogórdio de sangue e mentiras. A vingança renascia, mas agora contra o fantasma do pai morto, e contra mim próprio. Liguei para Ana, vem cá. Temos de falar. O laço apertava, mas quem sufocava éramos nós. Fevereiro em Portugal é o mês das amêndoas em flor nos pomares do Alentejo, mas para mim, era um deserto de dúvidas. A carta de Maria queimava na minha secretária como brasa de churrasco em Évora, palavras gravadas na mente, teu irmão, João. O pai confessou-me antes de morrer, num delírio de cancro no hospital de Coimbra. Eu traí com ele por vingança contra o teu abandono emocional. Abandono. Eu trabalhava horas extras para pagar a casa em Cascais, enquanto ela sonhava com praias do Brasil. Mas o sangue não mente. Liguei para o irmão mais velho, o tio Manuel de Beja, que confirmou com voz trêmula, sim, o teu pai teve um caso. O rapaz chamava-se António, morreu num acidente de carro em 2010, perto de Faro. Maria soube pelo diário dele.
Antônio. O nome ecoava como um fado triste na voz do operário. Morto, mas o fantasma traía-me póstumo. Ana chegou naquela tarde, mochila às costas, olhos curiosos. O que se passa, pai? Pareces um fantasma. Contei-lhe tudo, sem filtros, sentado na cozinha com chá de ervas de luz a arrefecer nas chávenas. Ela ouviu, pálida como leite de cabra minhota. Então a mãe. Dormiu com o teu irmão. Meu tio. As ligações de sangue torciam-se como vinhas num pergolado de Santarém. E eu sou neta dele também. É doentio. Doentio, sim. A família, esse mito português de unidade católica, revelava-se um ninho de víboras. Maria negou ao princípio, quando a confrontei no apartamento dela em Belém, vista para o mosteiro dos Jerónimos como ironia de santidade. Era mentira para te magoar mais, gritou ela, unhas cravando-se nas palmas. Mas os olhos traíam, pânico de quem é apanhada na rede. Mostrei-lhe o diário fotográfico que o tio Manuel enviara por e-mail, scans amarelados de páginas com datas, nomes, um anel de sinete com as iniciais AM, tu sabias, Maria. E usaste-o contra mim. Ela desabou no sofá, corpo convulsionando em soluços. Eu odiava-te naquela altura. Pensava que me traías com a secretária. O Antônio. Ele era gentil, parecia contigo mas sem a frieza. Frieza. A palavra doía porque ecoava as acusações de Ana. Na terapia com Sofia, dissecámos o novelo, gerações de segredos, o pai meu avô traindo a mãe em Beja por uma costureira de Moura, o cancro levando-o sem confissão plena. É um ciclo, João, disse Sofia, voz como mel de rosmaninho. Vingança gera vingança. Para quebrar, perdoa, não por ela, mas por ti. Perdoar. O rancor era o meu escudo, a armadura contra a dor de perder Ana. Mas via agora, o escudo pesava, afundava-me como chumbo no oceano da Nazaré. Ana reagiu com fúria adolescente, cortou contacto com Maria de novo, mudando-se permanentemente para mim. Não posso olhar para ela sem ver incesto. Palavra pesada, tabu como os de um romance de Essa de Queiroz. Passei noites em claro, lendo sobre psicologia familiar na biblioteca João de Deus, livros sobre trauma intergeracional. O meu era um rio subterrâneo, fluindo desde o pai, inundando-nos a todos. Comecei a escrever um diário, não de planos, mas de confissões. Hoje, perdoei marianamente. Não esqueci, mas libertei. A primavera brotou em março, jacarandás roxos tingindo Lisboa como um quadro de Vieira da Silva. Maria melhorou, encontrou emprego numa galeria de arte em Chiado, pintando quadros abstratos de mares turbulentos, catarse, talvez. Convidei-a para um piquenique no Parque Eduardo VII, Ana relutante mas presente. Sentámo-nos na relva, queijos de azeitão e vinhos de colares, o sol aquecendo como um abraço relutante. Eu errei, filha, disse Maria, voz quebrada. O segredo comeu-me viva. Ana ouviu, comeu uma azeitona, e estendeu a mão. Talvez possamos recomeçar. Sem mais fantasmas. Mas os fantasmas não morrem fácil. Uma semana depois, Rui, que eu recontratarara por paranoia, ligou. Alguém está a seguir-te, João. Um homem de Beja, parente distante do teu pai. Diz que é herança não reclamada, mas cheira a chantagem. Herança. O pai deixara uma quinta em Beja, oliveiras antigas e adega de vinhos, dividida entre irmãos legítimos. O chantagista queria a parte do bastardo, usando o segredo como moeda. Ele sabe do Antônio e da Maria. Ameaça contar a Ana tudo, com detalhes sórdidos. O pânico subiu como fumaça de sardinha assada no Santo Antônio. Protegi Ana, mudando rotinas, escola online temporária, saídas só comigo. Mas o psicológico corroía, paranoia noturna, sombras nas ruelas de Alfama parecendo olhos. Confrontado o homem num café em Beja, viagem tensa pelo sul, paisagens de montados infinitos, ele riu, dentes amarelados como cortiça velha. A tua família é podre, Mendes. Paga 10.000, ou a miúda sabe como o mãe gemeu com o tio. Bati-lhe, punho-me encontrando maxilar com crãs de nós de Monte Gordo. Polícia veio, mas Rui arranjou testemunhas falsas. Vai-te embora, ou eu desenterro os teus esqueletos, rosnei. Voltei a Lisboa quebrado, nódoas nos nós dos dedos como medalhas de uma guerra suja. Ana notou,
O que te aconteceu, pai? Mentira, nada, acidente no estaleiro. Mas o laço da vingança apertava em mim próprio. Sofia avisou, estás a repetir o ciclo. Para de lutar sombras. Tinha razão. Desisti da herança, doei a quinta a uma associação de agricultores em Beja. Paz comprada com euros, mas o dano interno persistia. Então, em abril, o telefonema desesperado. Ana, voz trêmula no meio da noite, pai, a mãe. Ela foi raptada. Um homem de Beja, o mesmo que te ameaçou. Diz que é pela herança. Ajuda-me, por favor. O ciclo fechava-se. Vingança chamava vingança. Abril em Lisboa é traiçoeiro, sol que engana com calor de verão, mas noites frias como o coração de um traidor. O telefonema de Ana acordou-me em pânico, o quarto girando como um carrossel no Luna Park de Algés. Raptada? Como? Onde? Ela soluçava, detalhes aos fragmentos. Maria saíra da galeria encheado, um carro preto parou, o homem de Beja, chamava-se Vasco, primo distante, arrastou-a para dentro, gritando sobre dívida de sangue. Deixaram um bilhete na porta do apartamento dela, a herança ou a puta morre. Encontro no armazém abandonado em Alcântara, meia-noite. Alcântara, bairro de gruas e fantasmas industriais, onde o Tejo cheira a sal e ferrugem. Chamei Rui imediatamente, voz urgente, arma, carro, agora. Ele chegou em 10 minutos, pistola no coldre, olhos de predador. Ana insistiu em vir, é a minha mãe, pai. Não me deixes fora. Relutante, levei-a, o carro cortando a ponte 25 de abril ao pôr do sol sangrento. Fica no carro, filha. Isto acaba esta noite. O armazém era uma relíquia do Império, paredes de betão rachado cobertas de grafitis como feridas abertas. Entramos Rui e eu, lanternas cortando a escuridão como facas. Vasco esperava no centro, Maria amarrada a uma coluna, boca tapada com fita adesiva, olhos arregalados de terror. Mendes, rosnou ele, revólver apontado. A quinta é minha por direito. O bastardo merecia, e a tua puta ajudou a roubá-la. Roubá-la. O rancor dele era um eco do meu, gerações de inveja, sangue azedo como vinho virado. Não negociei. Rui distraiu-o com um tiro para o teto, e quando como trovão no Gerês. Lutei com Vasco, punhos voando em dança brutal, o meu treinamento de boxe amador em Lisboa contra a raiva dele de anos. Caí, ele em cima, mãos no pescoço como garra de águia. Morres como o teu pai, covarde. Mas vi Maria, lutando contra as cordas, e a fúria virou força. Virei-o, joelho no estômago, punho no rosto até ele largar a arma. Rui algemou, chamando a PSP, fim do espetáculo. Maria desabou nos meus braços, tremendo como folha de azinheira no vento. Obrigada, João. Salvaste-me. Ana correu para nós, abraçando a mãe, lágrimas lavando o rosto sujo. Nunca mais segredos. Na esquadra de Alcântara, Vasco confessou, chantagem por herança, ódio pelo pai nosso que o abandonara. Prisão por tentativa de homicídio, cadeia em Évora onde fantasmas como ele apodreciam. Os meses seguintes foram reconstrução. Maio trouxe sol pleno, festas de Santo António com sardinhas grelhadas no ar, manjerico nos varões das varandas. Maria e eu. Não voltámos, mas algo mudou. Amigos improváveis, jantares ocasionais no cais do Sodré, conversas sobre o passado sem veneno. Ana floresceu, notas altas, aceitação na Universidade de Coimbra para a arte, sonhos de expor em galerias do Porto. A terapia continuou, Sofia guiando-nos como um farol no Cabo da Roca. Eu mudei mais. Parei de beber, comecei a correr pelo Tejo ao amanhecer, corpo e mente limpando toxinas. O rancor dissolveu-se como açúcar em chá de hortelã. Escrevi um livro, não ficção, memórias disfarçadas de romance psicológico, Laços de Sangue, publicado por uma editora em Lisboa. Best-seller modesto, mas catártico. Leitores escreviam, salvou a minha família. Ironia, eu, salvo por eles. Um ano depois, no aniversário de Ana, na praia do Guincho, vento salgado chicoteando os cabelos, brindámos com vinho verde gelado. À família, disse Maria, copo erguido. Imperfeita, mas nossa. Ana riu,
olhos brilhando como o mar ao meio-dia. Eu abracei-as, sentindo o laço não apertado, mas solto, um abraço, não uma corda. A vingança. Ficara no armazém de Alcântara, com as sombras. O que restava era drama humano, amor teimoso, perdão ganho a unhas e dentes. E na quietude das noites em Alfama, ouvia o fado da vida, triste, mas bela, como Portugal mesmo.